queridos, a paz do Senhor. Depois dessa indecisão com relação à reabertura dos cultos, eu quero informar a igreja, se Deus quiser, no próximo domingo, estarão reabrindo os nossos cultos. De manhã com a classe única da escola dominical e à noite o nosso grande culto público. Tá? O governo exige que nós mantenhamos aquelas medidas sanitárias que nós combinamos desde o início. Então, aquilo que nós falamos para a terça-feira passada está de pé para o próximo domingo. Então, nós vamos continuar colocando na frente lá o álcool gel para poder higienizar os irmãos, nós vamos manter a distância regulamentar, nós vamos tirar a oferta com os envelopes, não com os envelopes, mas sim com as salvas, os diáconos com luvas, nós vamos higienizar o microfone a cada utilização, teremos usando a nossa máscara durante todo o culto. Acabou o culto, todo mundo vai embora, ninguém vai ficar junto do portão. No banheiro vai um por vez, não é verdade? E a distância dos bancos não serão mais 2 bancos, um banco com uma cadeira só, alternados lugares, para que nós possamos ter o máximo possível de crentes dentro das normas que estão nos exigindo, tá certo, irmãos? Que todos sejam assim bem sensíveis, obedientes, para que nós tenhamos paz e possamos recomeçar tudo segundo a vontade de Deus. Eu não estarei domingo lá na reabertura, porque não consegui passagem, mas se Deus quiser, no próximo domingo, seria a ceia do Senhor, dia 14, estaremos lá, em nome de Jesus. A minha palavra, irmãos, aqui no livro de 2 Reis, capítulo 3, do verso 1 até o verso 5, que nos fala assim: E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar Israel, e não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado, e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Queridos, Acabe foi o pior rei de Israel. Como Deus tinha tristeza em ver a conduta profana, idólatra de Acabe. E Acabe tornou-se famoso também devido à sua esposa, que era Jezabel, rainha dos Sidônios. Era uma mulher idólatra que adorava Baal e fazia questão de propagar, difundir a idolatria ao Deus seu principal, que é o Deus de Baal. E essa mulher fez o que era mal também aos olhos do Senhor Jesus Cristo. E acontece, irmãos, que um dia Acabe estava no fim da sua vida e deixou uma marca muito triste no seu reinado, mas foi um bom administrador. Ele criou aquedutos, ele conseguiu conquistar Amon e Moabe, 2 povos inimigos de Israel, conseguiu dominá-los e os tinha como escravos durante todo o seu reinado. E realmente, no aspecto administrativo, ele não foi um mau rei. E sim no sentido moral, espiritual, ele não é nenhuma referência. Mas com relação à parte administrativa, ele não deixou a desejar, porque foi de fato um rei que deu conta do seu papel de ser um administrador, como realmente ele foi. Então, durante o seu reinado, Amon e Moabe pagavam tributo, como diz aqui a palavra, 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Era o tributo anual que Edom e Moabe pagava a Acabe. Acabe morreu. Entrou seu filho Azarias. Morreu Azarias. Entrou Jorão, que foi o rei que também não falou essas coisas, fez o que era mal aos olhos do Senhor Jesus Cristo. Mas acontece que quando Amon e Moabe tomaram conhecimento de que morria Acabe, morreu Azarias, e que Jorão era novinho, no exército não tinha nenhum aparelhamento bélico, se levantaram contra. Então Mesa, rei dos Moabitas, quis a liberdade, quis deixar de ser colônia de Israel e queria ser uma nação independente e se rebelou contra o povo do qual ele era submisso. E Jorão, vendo a sua inferioridade militar,
procurou apoio em Josafá, que era rei de Judá. E Judá se propôs a ajudá-lo, disse: seu cavalo é meu cavalo, seu povo é meu povo, o seu comando é meu comando, e fizeram aliança para ambos lutarem contra Mesa. Porque Mesa rebelou-se quando morreu Acabe, aquele rei tão importante. Irmãos, a mesma coisa acontece em nossa vida espiritual. Quando nós temos força, saúde espiritual, o pecado está sobre nossos pés. Mas quando fracassamos, quando deixamos a Deus, Ele ressuscita. Então o Mesa, que simboliza o rei de Moabe, que se rebelou porque Acabe morreu, é exatamente o pecado que nós colocamos sobre nossos pés. Que quando nós aceitamos a Cristo, nós deixamos de cometer muitos e muitos pecados. Nós colocamos lá para baixo, deixamos os nossos pés e procuramos não cometê-los para quê? Para que nós não venhamos a entristecer o Senhor Jesus. Mas quando nós fracassamos, deixamos de ler a palavra, deixamos de orar ao Senhor, de vir aos cultos, esse Mesa começa a adquirir força. E daqui a pouco ele se rebela. Em outras palavras, ele volta a nos incomodar e nos tirar da vida espiritual, porque ele quer ressuscitar, ele quer se libertar do nosso domínio. E diz a Bíblia que o pecado não terá domínio sobre vós. Mas quando nós ficamos sensíveis, ficamos fracos, o pecado ressuscita. É igual a nossa imunidade, todo esse vírus agora. Quando você tem imunidade, o vírus não te atinge, porque você tem anticorpos para poder sobrepô-lo. Não é porque você ficar submisso a ele, porque você tem anticorpos. Assim é a nossa vida espiritual. Temos que ter anticorpos para quê? Para que os Mesa, que simboliza o rei que quer se libertar da sujeição e nos dominar, esteja continuamente sob nosso comando. Então nós temos que manter o inimigo debaixo dos nossos pés, como diz a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 3, o apóstolo Paulo nos diz que nós estamos realmente mortos em Cristo Jesus, porque nós estamos aqui para fazer o seu querer e a sua vontade. Diz assim Colossenses 3, verso 1: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, então eu ressuscitei, então eu morri, alguma coisa está morta em mim. Essa morte que um dia aconteceu tem que ser mantida. Eu estou morto para o pecado, eu estou ressuscitado em Cristo. Então aquele Mesa, que era aquele rei de Moabe, que quis se libertar do jugo de Israel, ele quis mostrar sua força. Exatamente isso que acontece conosco. Nós temos que ter cuidado para manter debaixo dos nossos pés o pecado. Tem que haver em nós imunidade espiritual, para que não venha de novo a sermos escravos do pecado no qual vivíamos. Éramos mortos em delitos e pecados. Cristo nos perdoou, mas a potencialidade do pecado continuou conosco. Cristo pegou os pecados, lançou lá no mar, no esquecimento, mas a nossa mente não esqueceu. Nós não esquecemos nossos pecados. Ele deixa sequelas, deixa marca em nossa mente, nosso cérebro, e nós não conseguimos esquecer nossos pecados. Então eles estão aguardando um momento para quê? Para poder voltar a viver, para poder ser ressuscitado, a tomar conta de nós outra vez. São os Mesas que estão conosco, querem se libertar. Um dia, diz a palavra, Acabe era forte, mantinha sob escravidão Mesa, mas o dia que ele morreu, Mesa quis mostrar a sua força para poder libertar-se. É exatamente isso. Nós temos em nós o pecado morto. Cristo nos ressuscitou numa nova vida, numa nova ordem, numa nova espiritualidade, mas temos que ter cuidado para que não venhamos a pecar outra vez, que o pecado está conosco, o pecado habita em nós, como Paulo disse: o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero, isso eu faço, miserável homem que eu sou. Então temos em nós aquele espírito que em nós habita e nos perturba, para que nós possamos entristecer de novo o Senhor, voltando, como diz Pedro, a porca lavada
ao espojadouro de lama e o cão ao seu próprio vômito. Então que nós possamos, irmãos, ter imunidade espiritual, com oração, com santificação, com oração da Bíblia, com presença aos cultos, para quê? Para que nós possamos ter condições de manter sobre os nossos pés o inimigo. E diz a Bíblia, ele não terá domínio sobre vós, porque a Mesa, rei de Moabisa, quer agir outra vez, quer voltar a ter aquela força que tinha antes, mas Deus está conosco, nos fortalecendo, para que jamais venhamos a viver a vida de pecado que antigamente vivíamos. Que a imunidade física me isenta do vírus, que a imunidade espiritual também, pela oração, pela dedicação, pela leitura da palavra, nos imunize de tal modo que Mesa não venha de novo viver, mas que ele seja mantido sob nossos pés, escravos sob a força do Espírito Santo de Deus. Deus nos guarde e nos ajude no seu amor, hoje e sempre. Amém.